Como é bom louvar ao Senhor diante de tudo o que Ele fez. Olhar para este mar no fim da tarde, olhar para esse sol. Tudo é belo. E nos faz assim pensar no Evangelho de hoje, neste sábado, onde o Senhor diz que nos deu talentos, que confia a nós talentos, dons, e que espera que nós utilizemos esses talentos. Veja que nesta história que o Senhor conta, um patrão vai viajar e antes de ir distribui talentos para os seus servos. A um ele entrega 5, a outro 2, a outro apenas 1. E cada um daqueles servos saiu com os talentos que receberam. O que recebeu 5 produziu mais 5, o que recebeu 2 produziu mais 2, e aquele que recebeu 1 não produziu nada, ele enterrou. Se nós formos pensar o que seja 5, 2, 1 talento, a gente pode até achar que aquele que recebeu apenas 1, pelo fato de ter sido 1, tenha enterrado. Mas não é isso. Um talento, naquela época, era a moeda daquele tempo. E um talento significava 16 anos de trabalho. Então veja que não era pouco. Quando nós temos uma visão econômica do mundo, da nossa realidade, 16 anos de salários não é pouco. Mas veja bem, aquele que recebeu 5 talentos, quando o patrão retornou, ele entregou mais 5 talentos. Ele trabalhou com os talentos que recebeu. O que recebeu 2 talentos também trabalhou com o que recebeu. E por que aquele que recebeu apenas 1 talento, e que não é pouco, não fez nada? Não produziu nada, simplesmente enterrou. Ele não quis trabalhar com o que recebeu, porque 1 talento não é pouca coisa. Ele tinha muito valor para trabalhar, para investir. Por isso que o Senhor diz, quando retorna, que ele não tem nada para entregar, a não ser o que recebeu, ele diz, por que você pelo menos não colocou no banco para render? Por que você pelo menos não confiou a outra pessoa que o ajudasse a produzir aquilo que eu lhe entreguei? Eu e você recebemos dons, recebemos graças. Muitas vezes as pessoas chegam e fazem comentários, por exemplo, fulano é muito abençoado, fulano tem muitos dons. Todos nós temos dons, todos nós temos graças, todos nós temos bênçãos. A questão é a nossa visão, é para onde nós direcionamos o nosso olhar. Muitas vezes nós passamos a vida toda olhando para o quintal alheio e não percebemos o que tem no nosso quintal, o que Deus nos deu. Na verdade, nós somos como que iludidos, seduzidos, enganados
para ficar olhando o outro, o que o outro faz, o que o outro é, o que o outro tem, e com isso se torna cego para si mesmo, não consegue enxergar a bênção em si mesmo, a graça em si mesmo, porque nós todos fomos agraciados, Deus nos deu dons, Deus nos capacitou para vivermos aonde nós estamos vivendo, para produzirmos frutos aonde nós estamos. Frutos de vida. Muitas vezes nós utilizamos os dons que Deus nos deu para o mal. Utilizamos a nossa inteligência, utilizamos a nossa beleza, utilizamos aquilo que temos como pertences para fazer mal. E também não utilizamos aquilo que Deus nos deu. Somos preguiçosos, somos maus. E aí, então, não podemos querer receber a alegria da eternidade. Olha o que o Senhor diz na palavra. Você confira, ele diz assim: como foste fiel em tão pouco, veja, aquilo que ele deu é pouco diante do que ele tem para cada um de nós. Como foste fiel em tão pouco, vem ficar comigo na minha alegria. Enquanto que aquele que enterrou o talento, enterrou, não quis trabalhar, não quis enxergar o bem e a graça que Deus lhe deu, não quis viver com a graça que Deus lhe deu, ele foi preguiçoso. Muitas vezes nós passamos a vida toda só murmurando, reclamando, sempre querendo mais. Mas esse mais que nós queremos é o mais no sentido de estarmos sempre no repouso, de não termos que lutar. Não queremos passar por nenhum problema, por nenhuma dificuldade. Todas as vezes que tem uma dificuldade na nossa vida, um problema na nossa vida, é motivo para a gente se deprimir, é motivo para a gente reclamar de Deus, é motivo para a gente achar que Deus não nos olha. Este é o servo mau, esse é o servo preguiçoso. Outro servo mau e preguiçoso é aquele que recebe toda a graça de Deus e nunca reconhece que Deus é Deus. Começa a se orgulhar, a se envaidecer, a pensar até que é o poderoso, que pode tudo, que não precisa de Deus, que não precisa rezar, porque, gente, rezar é falar com Deus. Eu preciso rezar, eu preciso estar em comunhão com o meu Deus, porque eu existo, porque meu Deus me dá existência. E Ele me dá existência para viver nele, e não ao meu bel prazer, ao prazer do mundo, às coisas mundanas e inúteis. Deus tem muito mais para mim e para você. Vamos pedir a Ele hoje a graça de sermos fiéis, de enxergarmos o bem que está em nós e de nos esforçarmos para fazer este bem produzir frutos de vida para nós e para todos os que convivem conosco. E muito mais além, aonde o Senhor nos levar, que nós sejamos servos bons, servos fiéis, que levam a presença de Deus, que testemunham a graça de Deus. Vinde, Espírito Santo.